Bem, a gente está começando a última aula do módulo 3, sobre existencialismo, sobre o filósofo polêmico, né, controverso, porque muita gente não acha que ele é filósofo, porque aí vocês vão ver no decorrer da aula, que é Albert Camus, que é um cara da Argélia, um argelino, um cara que é uma colônia francesa, mas ele se mudou depois, se não me engano, e aí, lá na capital, em Paris, ele floresceu seu pensamento. Né? Vai dar uma olhada agora nos momentos principais, eu vou dar uma expandida aqui na tela para ficar melhor a visualização. Camus é esse cara aí que vocês estão vendo, cara bonitão, né? Aí, o bicho é charmoso, ele era vaidoso, dizia que ele é um cara muito vaidoso e tal, gostava de se arrumar direitinho. Ele morreu em 1960 num acidente de carro. Morreu novo, morreu relativamente novo, então não teve muito tempo de desenvolver a sua literatura, o seu pensamento filosófico. Camus, ele é graduado mestre e doutor em filosofia. Então, assim, ele tinha um arcabouço teórico muito grande, né? Participou das rodas de conversa com Sartre, com Simone de Beauvoir, com esse pessoal famoso, e aderiu à onda do existencialismo. E foi aí que ele desenvolveu a noção dele da filosofia propriamente dita, só que ele não escrevia teses filosóficas como os outros filósofos. Ele escreveu literatura, basicamente. Inclusive, um dos livros dele, chamado A Peste, é um livro que está bem famoso ultimamente com a pandemia, porque A Peste fala justamente de uma situação de epidemia numa cidade. A cidade sofre um lockdown, né, fica fechada, as pessoas começam, assim, ficam sem saber o que fazer, muita gente morrendo e tal. Não é um livro tão interessante, mas mostra a miséria humana. Não chega a ser a obra principal de Camus, e vocês vão ver porque não é, porque tem outra muito mais famosa, né? E Camus ficou famoso com uma ideia diz uma corrente chamada absurdismo, ou não é bem uma corrente, mas uma tendência, dá para dizer assim, que lida com essa noção de absurdo. E para Camus, diferente, essa aula que eu estou falando para vocês é baseada em algumas aulas que eu assisti, e os professores que falaram dessas aulas diziam que para Camus há um erro muito grande de interpretação, que é quando as pessoas pensam que Camus dizia que o mundo era sem sentido, um absurdo. E dizem que, na verdade, dentro da obra dele, ele não diz que o mundo é um absurdo, nem que o homem é um absurdo, não tem sentido. Ele diz que é quando o homem se depara com o mundo, né, e que surge essa noção do absurdo, ou seja, uma disposição que acontece na relação homem-mundo, homem-universo. Né? Porque a gente planeja, a gente faz muitas coisas, a gente quer agir de determinados modos, e o universo, ele é resistente aos nossos planos. Né? Tem um humorista que eu gosto muito, chamado Nando Viana, vocês devem conhecer, talvez, que ele diz uma frase assim, que a vida não está nem aí para os seus planos, né? A vida não está nem aí para os seus planos. Ela teima em te contradizer. Então, você planeja, faz coisas muito interessantes, de repente a vida vai lá e dá uma reviravolta e você se lasca, né? E é mais ou menos isso que aparece nessa ideia do absurdo, porque o universo é demonstrado nesse embate como não possuindo sentido, e essa não posse de sentido se dá, e a gente consegue concebê-la, principalmente com a experiência da morte, né? A morte sempre pensada naquela ideia da morte do outro, a morte no sentido que a morte dos outros, que a gente não experiencia a nossa morte dentro da visão existencialista, que é uma visão fenomenalista, né? Dos fenomenalistas, que acontece assim, né? Você, como um indivíduo que observa e aprende com o mundo,
né? Você está preso dentro daquele seu ponto de vista. E esse seu ponto de vista é só seu, é único, você é singular, então você consegue observar a morte dos outros, mas sua própria morte vai ser extinta justamente. Sua vida vai ser extinta nesse momento, você não vai ter essa experiência de morte. Né? Ninguém nunca voltou para dizer como era, em sentidos brutos, porque quando volta a pessoa está viva de novo, né? Não tem muito sentido essa ideia para Camus e para muitos dessa religiosidade da morte. Então, a morte ela gera essa noção, essa experiência do absurdo. E é quando a gente se depara com essa experiência do absurdo, que a vida não faz sentido, que surge a opção que, segundo Camus, é, é uma ideia principal que deve ser tomada dentro da filosofia, que é a ideia do suicídio. Porque a vida sem sentido faz com que você pergunte assim, se você realmente quer continuar ou não. Né? Ninguém se aperreia muito por causa de um sistema político, ninguém se mata por causa de um sistema político. Se mata num combate, mas não num sistema político. Você não se mata porque o seu time perdeu. O cara pode morrer do coração, mas o cara dificilmente se mata. Né? Mas a vida, ou a perda de sentido da vida, realmente faz com que as pessoas cheguem a esse ponto de perguntar se deve continuar ou não, né? Para o Camus, a resposta é continue, e a gente vai entender por quê, né? Como é que funciona, né? Então, dentro dessa ideia da perda de sentido, do absurdo que a vida é, uma vida completamente sem sentido algum, né? Segundo Camus, surge a ideia do suicídio pessoal, né? A ideia de retirar a própria vida dentro dessa ideia de absurdo, já que a pessoa não tem como reagir, né? Se vê impotente, aí acha que a ideia do suicídio seria a ideia principal, de não continuar seria a melhor via. Para Camus isso não é bom, né? E muitas outras pessoas pensam que o suicídio pode acontecer de outro modo, né? Na verdade, Camus fala de um suicídio político, por exemplo, né? Quando você se engaja por uma causa maior, uma causa política maior. Hoje a gente vê isso muito, né? As pessoas não encontram sentido na vida e agora se tornam fanáticos políticos, porque dentro dessa ideologia ela se encontra alguma noção, alguma direção. Para Camus isso também não é válido, porque é uma espécie de subjugamento, né? Você está tentando trocar uma coisa por outra e ela nunca vai ser substituída, de fato. E o outro é o suicídio filosófico, que é a crítica direta de Camus a Kierkegaard, que a gente já viu, né, que Kierkegaard vai dizer que a vida, quando você se depara com esse absurdo que é existir, para Kierkegaard, então é aí que a gente deve dar um salto na fé para poder compreender, se dispor dessa razão e tentar viver de acordo com a outra lógica, que seria a lógica da religião, né, a lógica de Deus. E isso seria a vida autêntica, segundo Camus. Segundo Kierkegaard, perdão. E aí Camus faz uma crítica pesada, dizendo que, na verdade, isso é trocar o agradável, é apenas viver no agradável, em vez do verdadeiro, né? Não é porque a religião é algo agradável para determinada pessoa que agora essa saída é a saída, é a melhor saída, uma saída verdadeira para o problema do absurdo. Né? Para Camus, isso é apenas um consolo, porque o absurdo, a descontinuidade de sentido da vida continua. Né? Então, você vai viver uma vida irracionalizada, e não quer dizer que essa irracionalidade da vida vai te trazer algum alento, vai trazer alguma sensação agradável, mas não te traz respostas propriamente dita. Né? Então, aí é o trecho do livro que famoso de Camus, né? Do mito de Sísifo, que a gente vai olhar agora, e diz que só há um problema verdadeiramente filosófico, sério, que é o suicídio. Né? Julgar se a vida merece ou não ser vivida é responder a questão fundamental. Para Camus, ele usa um apelo bastante interessante, que é um argumento à la Nietzsche. Nietzsche dizia que a religião para a gente
era uma espécie de muleta, né? O homem vive, de um lado, a partir daquele apolíneo, daquela visão científica de mundo, e quando não encontra mais resposta nessa visão científica, se apoia nas questões existenciais, que é na religião, como um conforto, que é uma espécie de muleta. Nietzsche diria para jogar a muleta fora. Jogue a muleta fora e sofra o que a vida tem para sofrer e viva de acordo com o que ela apresenta. Ou seja, a vida tem que ser vivida na sua totalidade, não mascarando os problemas. Camus, eu penso que diria a mesma coisa, né? A vida não pode ser apelada. Você não pode viver com apelações de vou procurar uma saída fácil. E, lógico, dentro dessa lógica de Camus, que perpassa Heidegger, Sartre e Camus, é uma espécie de existencialismo que a gente chamaria de existencialismo ateu. Não há uma divindade que vai te direcionar, que vai te dar sentido. Não há um sentido pré-definido por nenhum tipo de instância política, religioso, nem nada, principalmente religioso, né, que é o sentido, seria um sentido último da vida. Aí essa frase de Camus também é interessante, a segunda, né, que a vida será mais bem vivida se não tivesse sentido. Nesse ponto, é um ponto polêmico, no sentido de que você não precisa ser existencialista propriamente dito, basta ser ateu para sentir que vai por aí as objeções que você encontra, né, que as pessoas dizem, como é que você vive sem Deus? Como se você dissesse, como se estivesse dizendo, como é que você vive sem sentido? E a resposta, muitos ateus tentam contornar, mas talvez a resposta mais fundamental é a resposta no sentido de Camus, de dizer que viver uma vida sem sentido é plenamente ser livre, porque é você quem escolhe o tempo todo as suas ações, já que a vida ela não te direciona para nenhum lugar. Então, é uma vida propriamente significativa nesse âmbito. Você vive de acordo com suas próprias escolhas. Ou seja, você é livre na sua raiz, no modo total. E essa ideia da vida sem Deus, no livro Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, há uma frase, né, que diz que Sartre pega dele e que ficou muito famosa, que é: se Deus não existe, então tudo é permitido. No sentido de que se não há uma divindade, num sentido pré-definido, então qualquer coisa é válida, porque a moralidade não está instituída a partir disso, não está instituída no sentido último para a vida através disso. Então, Camus vai dizer que o único sentido de uma vida propriamente autêntica é justamente uma vida revoltada no sentido de tentar lutar contra esses sentidos impostos. Você vive a vida revoltada porque você tenta viver de acordo com suas maneiras, com seu modo específico de viver, já que a vida não possui sentido para ninguém. A análise existencialista põe isso, não é dizer eu encontrei, que eu acho que a vida não tem sentido. Ou seja, os religiosos também não têm sentido e se iludem, os políticos também não têm sentido na vida e se iludem com os sentidos que eles provocam. Portanto, a vida, no sentido do absurdo, é encarar a vida nesse ponto de dizer que ela não possui nenhuma significância e mesmo assim você decide continuar. Ou seja, a resposta de Camus é diferente da resposta do suicida, né? O suicida não encontra sentido na vida e se desespera. Ele se desespera e talvez muitas vezes também por sofrimento em demasia, devido a algum ponto que aconteceu na vida da pessoa, ela resolve terminar com a vida. Camus diz que, na verdade, você tem que persistir, porque, no final das contas, o próprio suicídio também é algo que beira o absurdo. E a lógica, o mito de Sísifo, que, segundo o professor Antônio Jesus, né, é um dos mais citados em redação, que é o Sísifo foi condenado a arrastar uma pedra, a empurrar uma pedra por cima de um morro, de uma ladeira, e toda vez quando chega no final, a pedra rola e volta. Então, ele todos os dias ele precisa fazer o mesmo trajeto, a mesma tarefa de empurrar a pedra novamente, né?
que parece um absurdo, né? Você já sabe que não vai conseguir, mas continua, o Sísifo continua, né? O Sísifo é uma metáfora da vida humana, porque a gente é como se a gente o tempo todo vivesse empurrando pedras e no final das contas a pedra vai rolar sobre nós, que é a morte, né? No fim das contas, a gente faz muitos planos, a gente faz aposentadoria, né? A gente gasta dinheiro com aposentadoria, ou seja, a gente está fazendo um plano que talvez a gente nem viva o plano. Tem ideia disso? Que como soa esquisito, a gente está pagando para quando a gente estiver bem velho, talvez a gente usufrua disso. Né? A gente estuda, faz um monte de coisa, mas esses planos todos podem ser esmagados de uma hora para outra pelo absurdo da vida que é relatado na morte. Para o Camus, mesmo assim, você deve encontrar um Sísifo sorrindo, né? Viver empurrando a pedra de uma forma mesmo que absurda, mas porque você escolheu continuar. Né? Eu gosto do argumento de Sêneca, eu já falei disso, eu acho que é de Sêneca, que é a metáfora da vela. Né? Dizer que a vida é como se fosse uma vela, uma vez acesa, ela vai se consumir até apagar. Então, um suicida ele tenta apagar a vela antes, mas você já sabe que ela vai acabar. Então, assim, nessa lógica do absurdismo, o pior que seja a vida, por mais estranha que seja a vida, só tem isso. Só tem isso para aproveitar. Então, o ideal é que você tente viver esse momento da melhor forma possível, né? Da forma mais eficaz, mais agradável, mais tolerável, enfim. Viver essa vida sem ir longe dessas circunstâncias que tentam alienar o sentido da vida. Né? É basicamente essa ideia que o Camus levanta sobre essa noção de viver, de existir enquanto absurdo da vida. E aqui eu vou parar a apresentação para o momento parar a gravação para o momento das perguntas.